Primeiro, verso 5 ao verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aleluia, Deus, bendito teu nome. Verso 5 a 11. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que era o mesmo autor do livro, do Evangelho de Lucas. Ele é também o autor desse livro, Atos dos Apóstolos. E dos 66 livros, todos têm amém. Aliás, 65 tem amém. Atos não tem amém. Porque o que nós estamos reunidos aqui nessa noite, vai ficar escrito, registrado no céu. Pessoas que pelas aulas, que vai ouvir a palavra do Senhor. Atos, capítulo 1, no verso 5 a seguir, diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois desses dias. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o rei de Israel? E disse-lhe o Senhor Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Sereis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, recebeu ocultando os seus olhos. Estando com os seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Nós podemos sentar em nome do Senhor Jesus. Aqui uma palavra no capítulo 1, quando o Senhor Jesus Cristo já havia ressuscitado. Ele ficou em torno de 40 dias ainda aqui, dando as suas instruções, e aqui ele estava dando as suas últimas instruções antes de ser levado ao céu. E aquelas pessoas que estavam reunidas ali, elas indagaram o Senhor Jesus se ele ia restabelecer a nação de Israel. Como os irmãos sabem, a nação de Israel, ela estava sob o domínio do Império Romano. O Império Romano havia conquistado Israel, e ali o povo judeu estava sendo subjugado pelos romanos. E eles procuraram o Senhor Jesus Cristo quando Deus iria restabelecer a nação para o povo judeu que o Senhor havia tirado do Egito e introduzido aquele povo ali na terra. Mas ele falou: olha, essa prerrogativa é de Deus, não pertence a vocês.
exclusivamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas ele disse: mas recebereis o poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, quando ele foi ali elevado aos céus, que os discípulos eles foram testemunha ocular da ascensão do Senhor Jesus. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei a vós o Espírito Santo. E ele foi elevado, e quando a nuvem encobriu, os anjos ali desceram e falou: olha, esse mesmo Jesus que foi elevado ao céu, um dia ele irá de voltar para arrebatar a sua igreja. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi fundada no dia de Pentecostes. E já faz, irmãos, mais de 2000 anos que aconteceu esse fato, que foi aqui narrado pelo Lucas. E naquela época, o Brasil ainda não existia como nação. Aqui no nosso país tinha florestas, tinha os animais, tinha os índios. Mas depois de aproximadamente 1500 anos, é que a nossa nação, através de Pedro Álvares Cabral, ela veio ser descoberta. Mas o Senhor Deus, ele na sua onisciência, na sua presciência, ele já havia aqui nasceu um grande país, e aqui também nesse país iria nascer uma grande igreja, um povo que iria ser instrumento, não só aqui para nosso país, mas também enviar missionário para outras nações. Glória a Deus. Como os irmãos sabem, nós aqui fomos evangelizados pelos americanos, pelos missionários americanos, e eles foram uma bênção para o nosso país e também para muitos países aqui da América do Sul e todos os continentes do globo terrestre. Deus usou os missionários americanos para levar o Evangelho, pregar o Evangelho, cumprir o ídolo do Senhor Jesus. Mas hoje aqui no nosso país ele está fazendo o contrário. Naquela época nós era uma porcentagem muito pequena, era 1%, 2% da população. Mas hoje o Brasil está em torno aí de 30% que professa a fé, e segue o Evangelho de Cristo. E hoje as denominações brasileiras, elas não só têm avançado aqui no território brasileiro, como também têm levado a palavra para diversos países. Hoje as denominações brasileiras, elas estão praticamente em mais de 70% dos territórios que existem no globo terrestre, com exceção dos muçulmanos, Como os irmãos sabem, os muçulmanos são um povo radical. Eles vêm aqui no Brasil, abrem as suas pesquisas, e eu e você respeitamos
E um certo dia, eu até contei com a minha esposa, eu estava no salão ali onde eu corto o cabelo e apareceu dois muçulmanos, cidadão alto, 1,90 m, ele e seu filho. Chegou lá, metendo o cacete lá em Israel, nos Estados Unidos. Aí eu ouvi aquilo e eles só falando, o Espírito Santo me incomodou. Eu não sou de confrontar, porque a nossa luta, irmãos, como você sabe, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades que estão por trás das religiões, dos credos, e por aí vai, né? E ele metendo o pau em Israel, falando dos cristãos, aí eu me levantei o Senhor de Deus, eu digo, olha rapaz, você é brasileiro pelo jeito que eu estou vendo, né? E você vem aqui, você professa a sua religião, você abre as suas mesquitas aqui, ninguém mexe com você, respeitamos os seus credos, porque no nosso país há liberdade religiosa e respeitamos os credos das pessoas, até os ateus nós respeitamos, é evidente que não concordamos, né? Aí eu falei umas palavras duras e ele não estava preparado para ouvir, ele calado ouviu e calado ficou, com os olhos engalhados, né? Porque eu falei com autoridade. Mas o apóstolo Paulo fala que a gente tem que dar uma de deixar para lá, porque não é contendendo, né, com ele, né, confrontando com ele, né, que a gente vai ganhar, né? Mas de vez em quando a gente também tem que dar, né, falar da palavra e falar a verdade e expressar a verdade. Então, irmãos, hoje o nosso país, graças a Deus, ele está avançando e vai avançar muito mais, né? Muitos falam, mas o importante não é a quantidade, é a qualidade. Não é eu e você que vamos, né, no meio das denominações evangélicas, não é eu e você que vamos ditar isso, aquilo, outro. O Senhor Jesus Cristo, quando ele vinha arrebatar a sua igreja, ele sabe quem é joio e ele sabe quem é trigo, né? E a colheita é uma prerrogativa de Deus e os seus anjos. Que eu e você estejamos preparados nesse dia. E o dia ninguém sabe. Ele falou, ele deu sinais aqui conforme os anjos falou, né? A palavra que nós acabamos de ler. E o Senhor Jesus Cristo, ele irá voltar, mas ele irá ficar lá com a esfera, né, acima da terra, e vai dar ordem a seus anjos, e os anjos vão colher, vão arrebatar a igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus. Então, irmãos, estejamos atentos a esse momento e não venham pegar nós de surpresa. Ele fez uma analogia do ladrão. O ladrão, ele quando vai assaltar um estabelecimento comercial, uma residência, né, ou qualquer outra atividade econômica, né, ele não avisa, ele vai de surpresa, porque se a gente soubesse que ele iria assaltar a nossa casa ou o nosso comércio, a gente ficava atento, né? Mas a gente não sabe, e assim é a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele deu sinais, e os sinais estão se cumprindo cabalmente. Estejamos atentos, nós como igreja de Cristo, a igreja lavada e remida pelo seu sangue. E é dentro das denominações que Deus tem buscado um povo para morar com ele por toda a eternidade. Então, a luta vem, as tempestades vêm, isso faz parte da nossa trajetória aqui na terra. Estamos aqui, vivemos aqui, mas não somos daqui, somos peregrinos e forasteiros, e a nossa pátria é o céu. Em breve, eu e você, nós nos veremos lá, para glorificar o nome de Deus. É uma riqueza maior
Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não muda, Ele é imutável, Ele não muda. O que Ele falou vai se cumprir. Queira os impérios, queira os governos, queira o diabo ou não, não interessa. A vontade do Senhor se prevalece, porque Ele na cruz do Calvário, Ele instituiu o diabo de poder, e hoje nem a casa do inferno Ele tem. Então todo o poder está no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E é Ele que Aleluia, nós Jesus. servimos, e é Ele que nós devemos entregar a nossa relação espiritual. É com Ele, né? Amém. Para a Louvado glória seja de Deus. Aleluia. Nesse momento que acabamos